A farsa do mapa da fome. O Lula e todo o governo está comemorando a saída do Brasil do mapa da fome. E realmente, a redução de pessoas passando fome ou com insegurança alimentar deve ser comemorada. Mas a gente precisa entender por que sempre acontece de entrar um governo de direita, aí o Brasil, que não estava no mapa da fome, entra no mapa da fome. Aí sai um governo de direita, entra um governo de esquerda, pronto, agora saiu de novo do mapa da fome e tá tudo certo. Como que isso é possível? O que acontece? E o Brasil sai novamente do mapa da fome, segundo o relatório da ONU. A ONU está sendo muito boazinha, né? Após ter voltado ao mapa da fome em 2022, né? No governo do Bolsonaro, o país é classificado fora da zona de insegurança alimentar grave. Olha que bacana. Mas vamos entender o que acontece para eles estarem comemorando, apesar de. Olha só, Brasil piorou em 8 de 11 categorias do relatório da fome da ONU. Todos os parâmetros relacionados a crianças apresentaram regressão, o que é positivo, a gente precisa sim comemorar. Mas o levantamento indicou, no entanto, que Brasil saiu do mapa da fome. Olha só que curioso. E vamos ver aqui especificamente quais são esses pontos onde o Brasil piorou. E a gente acha muito estranho essa situação. Piora em 8 de 11 categorias do relatório da ONU. Então, melhorou na questão de risco de subnutrição, na amamentação exclusiva, né, de 0 até 5 meses, e melhorou também no risco de anemia em mulheres. E isso é importante. O problema é quando eles ficam mascarando os dados e colocando coisas positivas, a gente fica comemorando como se fosse a melhor coisa do mundo, sendo que ainda tem muita coisa para melhorar. E aí todo mundo fica despreocupado. Ah, não, tá excelente, né? O Lula entrou, resolveu todos os problemas, né? Será? Parece que não. Olha só. Piorou o risco de obesidade em maiores de 18 anos, e é um problema de sim. Piorou o percentual de brasileiros que podem pagar por dieta saudável, ou seja, com a inflação dos alimentos, com os alimentos cada vez mais caros, a dificuldade que as pessoas têm para pagar por uma alimentação mais saudável, está reduzindo. Ficou pior então essa situação. Piorou o risco de insegurança alimentar grave, e esse aqui é um ponto crucial, como que piorou o risco de insegurança alimentar grave e o Brasil saiu do mapa da fome. Que história é essa? Como que isso é possível? Piorou também o risco de insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja, mais um fato que indica que foi uma farsa dessa situação de mapa de fome. Piorou o risco de baixo crescimento em crianças até 5 anos, ou seja, a fome em menores de 5 anos também está pior. Piorou o risco da criança ter baixo peso ao nascer. E piorou o risco de obesidade em crianças até 5 anos, além do custo de dieta saudável. Mais um item aqui relacionado à inflação no Brasil. Mais um ponto que mostra o tanto que é uma farsa essa situação de mapa da fome. O David Agape aqui, ele fez uma matéria muito interessante explanando todos os dados aqui, as estatísticas, como que foi forjado esses dados para poder colocar e o Lula poder bater no peito e falar que está melhorando a situação da fome no Brasil, quando na verdade, infelizmente, não está. Fim da fome. O governo Lula distorce dados e ignora a pandemia em narrativa contra Bolsonaro. Comparação entre dados coletados no auge da pandemia e números recentes cria a narrativa de milagre estatístico atribuída exclusivamente ao governo atual. A amostra dessa pesquisa também tinha um peso maior de regiões mais vulneráveis. 34% entrevistados estavam no Nordeste, onde 25% das famílias viviam em insegurança alimentar grave.